Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. No momento em que Moisés morre, Israel enfrenta o vazio da liderança. O povo está às portas da terra prometida, mas ainda não a possui. Eles têm a promessa, mas falta a posse. E é nesse cenário de transição, de risco, de incerteza, que Deus fala com Josué. A ordem é clara: sê forte e corajoso. Mas essa força e coragem não são emocionais, nem decorrem de talento ou carisma. Elas têm um fundamento: a fidelidade de Deus à sua promessa e a centralidade da lei como guia. Deus não está pedindo a Josué que invente sua liderança. Ele está exigindo obediência radical àquilo que já foi revelado. A força, aqui, não é física, é espiritual. E a coragem não é ausência de medo, mas a disposição de avançar apesar do medo, baseado na aliança de Deus. Calvino, em seu comentário sobre Josué, escreve: Deus exorta Josué à constância, mas mostra que essa firmeza depende da obediência à palavra. Pois aquele que abandona a lei jamais será estável. É exatamente isso. A firmeza de Josué não seria fruto de sua personalidade. Ela viria da sua submissão à lei de Deus. A obediência é o caminho da vitória. Não por moralismo, mas por aliança. O sucesso não está na estratégia, mas na fidelidade. Note o que é dito: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Essa linguagem é jurídica e espiritual ao mesmo tempo. É como quem caminha por uma vereda estreita e precisa manter os olhos fixos no caminho. O sucesso, nesse contexto, é consequência de constância. Não se trata de obter resultados a qualquer custo, mas de obedecer integralmente. Hoje, num mundo em que a ideia de coragem é distorcida por conceitos de autossuficiência, esse texto corrige nossa visão. A verdadeira coragem, segundo Deus, é submissão, e isso exige mais força do que reagir impulsivamente. Mais adiante, no verso 8, Deus exige: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Aqui está o centro do chamado de Josué: tornar a palavra de Deus a fonte e a medida de toda a ação. Falar, meditar e obedecer não são três atos separados, mas um só movimento contínuo. A palavra meditar vem do hebraico hagá, que também significa murmurar ou repetir em voz baixa. A ideia não é só reflexão, mas uma absorção contínua que molda os pensamentos e os gestos. Martinho Lutero, em sua obra Carta ao Barão Georg Spenlein, 1516, escreveu: a verdadeira teologia nasce da meditação, da oração e da provação. É isso que Deus está ensinando a Josué. Ele não precisa ser um estrategista militar genial. Ele precisa ser um homem da palavra, porque é a palavra que sustenta, orienta e transforma. Por fim, Deus repete a ordem: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes,
porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui Deus desloca o centro da coragem. Ela não vem de dentro de Josué, mas da presença de Deus com ele. É um tipo de coragem enraizada na comunhão. Uma coragem que se sustenta na convicção de que o Senhor está presente. E por isso, nenhum terreno é território inimigo. Essa promessa é ecoada por Jesus quando diz: "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Mateus 28:20. Em Cristo, o verdadeiro Josué, vemos o cumprimento pleno da presença de Deus conosco. Ele é a presença que nos sustenta, a palavra que nos guia e a aliança que nos assegura a vitória, não como conquista humana, mas como cumprimento da fidelidade divina. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. O sucesso, segundo Deus, não é definido por poder, números ou prestígio. É definido por fidelidade. A prosperidade e o êxito aqui prometidos não são frutos da ambição ou da manipulação estratégica, mas consequência natural da obediência à vontade divina. O Senhor deixa claro que é impossível separar o verdadeiro êxito da vida de comunhão com a palavra. A ordem é: fale, medite e obedeça. O falar representa a confissão pública, a transmissão da verdade. O meditar representa a assimilação interna, o envolvimento pessoal. O obedecer representa a concretização prática. Esse tripé sustenta o homem de Deus. Não basta conhecimento teórico. A meditação bíblica que Deus exige de Josué não é contemplativa ou passiva, mas ativa e transformadora. É a interiorização da lei que molda o caráter e o comportamento. A palavra não serve apenas para aconselhar, ela comanda. Essa abordagem bíblica da meditação está em contraste direto com as formas modernas de espiritualidade que promovem uma fé sem compromisso moral, ou uma religiosidade sensorial sem verdade objetiva. Deus não convida Josué a uma experiência mística, mas a uma prática espiritual disciplinada, contínua, exigente, como afirmou Dietrich Bonhoeffer em sua obra Discipulado, 1937. Somente aquele que crê é obediente, e somente aquele que é obediente crê. Bonhoeffer, que enfrentou o regime nazista com coragem fundamentada nas Escrituras, compreendeu que não existe fé legítima sem prática obediente. A coragem exigida de Josué não era coragem para improvisar, mas para permanecer fiel ao que Deus já havia revelado. E é exatamente isso que se espera do discípulo de Cristo. Fidelidade à palavra mesmo quando ela parecer contrária à lógica do mundo. O verso seguinte completa a linha de pensamento. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Aqui está o selo de toda a exortação, a presença de Deus. Ele não apenas comanda, ele acompanha. O chamado à coragem não é apoiado em autoconfiança, mas em presença divina. O Senhor não observa de longe, ele caminha junto. Essa verdade atravessa toda a Escritura. A coragem que vem da presença de Deus é o que impulsionou os profetas, os apóstolos e os mártires. Eles não seguiram porque não tinham medo, seguiram porque sabiam quem estava com eles. É esse fundamento que vemos ecoar no Novo Testamento. Paulo, ao encorajar Timóteo diante dos desafios do ministério, escreve: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. E ainda: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3:16-17. Portanto, Josué é chamado a uma coragem que se sustenta na obediência à Escritura e na presença de Deus. Nada além disso, nenhuma outra fonte de segurança, nenhuma outra base para a missão.
Na cruz, Jesus é o modelo supremo dessa obediência corajosa. Ele seguiu até o fim, porque confiava no Pai. Ele meditou nas Escrituras, citou-as, viveu-as. Sua vida foi o cumprimento perfeito daquilo que Josué foi chamado a fazer: confiar no Pai, obedecer sem desvio e caminhar sustentado pela promessa da presença. A herança de Josué era a terra. A herança de Cristo é o reino. E nós, em Cristo, somos chamados à mesma coragem. Obedecer, mesmo quando o mundo parecer um deserto, mesmo quando o inimigo parecer gigante. Porque o Senhor está conosco. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Este versículo é a conclusão solene de uma sequência que começou com um chamado à obediência e se encerra com uma promessa absoluta de presença. Deus não está dizendo a Josué: seja forte porque tudo vai dar certo. Nem está prometendo que as batalhas serão fáceis. O motivo pelo qual Josué pode ser forte é um só: porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Essa promessa é o ponto central da fé bíblica. A presença de Deus não é um acessório teológico, é a realidade que transforma tudo. O que distingue o povo de Deus das nações vizinhas não é a força militar, a cultura ou a sabedoria, é a presença. Quando Moisés implorou a Deus para continuar com o povo no deserto, ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Êxodo 33:15. Moisés sabia o que muitos líderes modernos esquecem. Um povo sem a presença de Deus é só mais um povo, e uma liderança sem comunhão com Deus é só mais um comando vazio. Josué precisava ser lembrado disso. A responsabilidade era enorme. Ele carregava o futuro de uma nação inteira sobre os ombros. Mas Deus não deu a ele uma estratégia política. Deu uma promessa: eu estou contigo. Isso basta. Essa consciência da presença de Deus é o que sustentou também o salmista no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Não é a ausência do vale que garante paz, mas a presença de Deus dentro do vale. Agostinho de Hipona, em sua obra Confissões, escreveu: criaste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Essa inquietação que Agostinho descreve é a ausência da presença percebida de Deus. A alma humana foi criada para andar com o Criador. Por isso, qualquer missão que despreze a comunhão com Deus será carregada com medo, ansiedade e fracasso. O chamado de Josué é também o chamado da igreja hoje. Deus não nos convoca a conquistar terras, mas a viver com fidelidade no mundo. Jesus, o novo Josué, assume esse papel de guia, mas vai além. Ele não apenas caminha conosco, ele habita em nós. O Emanuel, Deus conosco, é o cumprimento final de Josué 1:9. Na grande comissão, Jesus diz aos seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28:19-20. Essa presença contínua não é abstrata, é real. Ela não elimina as dificuldades, mas dá sentido e força diante delas. Ela não promete conforto, mas garante direção. É essa presença que levou Paulo a afirmar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. E mais, estamos atribulados de todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. 2 Coríntios 4:8. A coragem cristã é, no fim das contas, um testemunho de confiança na presença de Deus. Não é fruto de uma mentalidade positiva, mas da certeza de que aquele que prometeu é fiel. E essa fidelidade foi demonstrada de forma absoluta na cruz, onde Cristo, mesmo abandonado pelos homens, confiou na justiça do Pai. E foi da cruz que ele nos conquistou, prometendo que jamais nos deixaria. Essa é a coragem que não se corrompe, a que nasce da comunhão com aquele que é fiel em todas as suas promessas.